Imagine um lugar no universo onde o tempo quase para, a luz desaparece e o espaço se curva sobre si mesmo. Um buraco negro. Apenas esse conceito já é capaz de nos deixar desconcertados. Mas e se eu te dissesse que alguns buracos negros emitem sons? Não metáforas, não suposições. Sons reais? Vibrações que ecoam pelo espaço, como uma sinfonia oculta, tocando em uma frequência que nenhum ouvido humano jamais ouvirá. Sim, os buracos negros podem cantar. Mas o que exatamente isso significa? Em 2003, pesquisadores da NASA descobriram algo extraordinário ao observar o aglomerado de galáxias de Perseu a cerca de 240 milhões de anos-luz da Terra. Utilizando o telescópio de raios-x Chandra, eles detectaram uma série de ondulações no gás quente ao redor do buraco negro supermassivo que habita o centro desse aglomerado. Ondulações regulares, constantes, como pulsares silenciosos. E então veio a revelação. Aquilo era som, literalmente som. Segundo os cientistas, essas ondas de pressão correspondiam a uma nota musical de frequência extremamente baixa, um si bemol, mas 57 oitavas abaixo do dó central de um piano. Para comparação, o ouvido humano consegue captar sons entre 20 Hz e 20.000 Hz. A nota do buraco negro de Perseu? Cerca de 10 milhões de vezes abaixo do limite inferior da nossa audição. Um som tão grave que poderia levar milhares de anos para completar uma única oscilação. Uma nota que, em termos práticos, dura eras. Mas como algo pode emitir som no espaço? Um lugar onde dizemos o som não se propaga? Essa é uma excelente pergunta. E a resposta está na física. O som precisa de um meio para se propagar, como o ar, a água ou qualquer tipo de matéria. No vácuo do espaço interestelar, de fato, o som não se propaga como aqui na Terra, mas os aglomerados de galáxias, como o de Perseu, não são exatamente vácuo. Eles estão imersos em uma névoa extremamente tênue de gás quente, quase invisível, mas suficiente para que oscilações de pressão, ou seja, som, possam se formar. Essas vibrações são, na verdade, ondas de choque geradas pela atividade do buraco negro. À medida que ele suga matéria, ele libera energia, não como luz visível, mas como jatos de plasma e rajadas de radiação que se espalham pelo gás ao redor, comprimindo-o e criando ondas concêntricas. Ondas que se comportam como uma nota musical sustentada por milhões, talvez bilhões de anos. O que isso significa, então? Significa que, em um certo sentido, o buraco negro está vibrando, cantando. Seu canto, inaudível para nós, viaja pelo cosmos como uma cicatriz sonora na vastidão do espaço-tempo. Mas e se pudéssemos ouvir isso? Cientistas da NASA decidiram tentar fazer justamente isso, sonificar esses dados. Eles pegaram os sinais de raios-x do Chandra, traduziram as ondas para frequências audíveis e criaram o que talvez seja a primeira música real gerada por um buraco negro. O resultado? Uma melodia sombria, vibrante e absolutamente perturbadora. Quase como um lamento cósmico. Você pode encontrar essa sonificação no site oficial da NASA e ela não se parece com nada que você já ouviu antes. Esses cantos dos buracos negros não são únicos. O universo inteiro vibra com sons ocultos. Em 2019, por exemplo, cientistas utilizaram dados de radioastronomia para estudar fusões de buracos negros e estrelas de nêutrons e perceberam que os efeitos gravitacionais geravam padrões rítmicos, como pulsares sonoros, que podiam ser convertidos em áudio. Em outras palavras, o universo tem um fundo musical, um ritmo oculto, uma trilha sonora inaudível. Mas por que isso é importante? Porque essas oscilações revelam a estrutura do universo. Ondas sonoras nos dizem como a matéria se organiza, como a gravidade age, como os próprios buracos negros funcionam internamente. E mais do que isso, elas nos dão uma maneira sensorial de perceber algo que, até pouco tempo atrás, era totalmente abstrato. Uma nova forma de ver o invisível. Agora, vamos ousar um pouco mais. E se existisse uma civilização suficientemente avançada para captar e interpretar essas frequências diretamente? E se essas notas fossem mensagens, marcas de civilizações passadas,
Assinaturas de inteligência cósmica que aprendeu a usar o próprio espaço-tempo como forma de comunicação? Claro, isso é especulativo, mas não é impossível. Em um universo com centenas de bilhões de galáxias, cada uma contendo centenas de bilhões de estrelas, é quase certo que não estamos sozinhos. O que talvez estejamos é surdos, surdos para os sinais que o universo está constantemente emitindo, surdos para o canto dos buracos negros, e quanto mais investigamos, mais fascinante se torna. Porque os buracos negros não apenas emitem sons quando estão ativos, há também teorias sugerindo que mesmo buracos negros quiescentes, aparentemente inativos, podem gerar vibrações sutis no espaço-tempo conhecidas como quase-normais modes. Pequenas perturbações que surgem quando o buraco negro sofre alguma alteração, como se estivesse ressoando após um impacto, como um sino que foi tocado e continua vibrando no silêncio. E isso não é mais ficção científica, é física de ponta. Cientistas como Kip Thorne e Stephen Hawking dedicaram anos de estudo aos comportamentos oscilatórios dos buracos negros. Muitos dos modelos de ondas gravitacionais, como os observados pelo projeto LIGO, são baseados nesses princípios. Em 2015, o LIGO detectou ondas gravitacionais geradas por uma colisão entre dois buracos negros, e essas ondas foram traduzidas em sons. Pela primeira vez ouvimos de verdade o som do espaço-tempo se contorcendo. Imagine um buraco negro, milhões de vezes mais massivo que o Sol, colidindo com outro semelhante e gerando um ploc quase imperceptível, como uma gota caindo em um poço sem fundo. Esse som foi real. Esse som veio do coração do universo. E isso nos leva a uma conclusão quase poética. Talvez o universo não seja silencioso. Talvez ele apenas fale uma linguagem que ainda não aprendemos a ouvir. Uma linguagem feita de vibrações, distorções, pulsações gravitacionais, sons que estão aí o tempo todo, dançando entre as galáxias. Mas será que um dia conseguiremos ouvir tudo isso diretamente? Será que nossos ouvidos ou nossas mentes estariam preparados para entender essa música cósmica? Ou, mais misteriosamente ainda, será que já estamos ouvindo, mas simplesmente não percebemos? Se esse vídeo despertou a sua curiosidade, não se esqueça de curtir, comentar aqui embaixo com a sua opinião e se inscrever no canal para continuar explorando os mistérios do universo com a gente. E se você quiser mergulhar ainda mais fundo nesse tipo de conteúdo, clique aqui no vídeo ao lado, onde falamos sobre estrelas que explodem com a força de bilhões de bombas nucleares. Você não vai acreditar no que o universo ainda guarda?